Flávio vai vencer. Vai pegar um país quebrado. Vocês têm dúvida disso? E aí, vai fazer o quê? Óbvio que se não roubar, sobra. Isso é óbvio. Se não roubar, sobra. Se fazer o óbvio, dá certo. Mas mesmo assim, teremos muitos problemas. E fazer o certo no Brasil é um trabalho difícil, viu? Eu tava passando no Twitter, eu vi essa postagem aqui do Renato. Ela me colocou pra pensar. Eu já tinha dito pra vocês outro dia que eu era favorável a ter um político na frente do Ministério da Fazenda e colocar os economistas e técnicos como secretários. Mas deixa o político ficar ali na frente. E esse tweet aqui me botou pra pensar e esclareceu umas coisas na minha cabeça e me deu a ideia. Cara, usar o Rogério Marinho, porque as pessoas conhecem o Rogério Marinho. Sim, as pessoas conhecem. Não precisa ser necessariamente. Já vai entender já. O que é que Renato escreveu? O próximo ministro da Fazenda, do Flávio, deveria estar alinhado com a necessidade de promover reformas profundas no sistema judiciário brasileiro. Inclusive atraindo e convencendo o sistema financeiro e a Faria Lima a colaborar com esse equilíbrio entre os poderes. Ou seja, a fazer aquilo que vocês estão pensando e que não pode ser escrito. Tradução. Cara, o próximo ministro da Fazenda tem que ser alguém que vai usar o poder econômico para avançar com o impeachment do Supremo. Não vamos ficar não pode ser escrito, mas vamos falar, né? Pode ser dito. Eu fiquei sempre martelando as coisas na minha cabeça. É pra juntar no pacote tudo, diante dessas confusões do Lula, falta de perspectiva e tudo mais. Opa, olha isso aqui também. Aí eu coloquei o seguinte, né? Pra você entender aqui o que passa na minha cabeça no governo Flávio e as dificuldades que o Flávio vai enfrentar. Até por isso eu coloquei esses pontos. Eu tava conversando com um amigo ontem, aí a gente falando, rapaz, velho, será que o Flávio já tem hoje 15 nomes de confiança? Pergunta séria, gente. 15 nomes de confiança. Porque uma coisa é você ter aliados que serão eleitos pra ser deputado, senador, governador. Eu tô falando de confiança pros ministérios. Minas e Energia, Agricultura, Fazenda, Meio Ambiente. Deve ter não sei se vai ter uma coisa ligada em direitos humanos, mas o Ministério da Educação. Você pode até falar, tem um Nadalim! Ah, meu filho, mas e os outros 10 mil cargos? Você tem gente pra colocar? Você tem gente pra colocar? E a gente pensando, meu Deus, véio, o Flávio tá muito ferrado, velho. E aí a galera, em vez de tentar, assim, podia até ter um plano de projeto pessoal de poder, mas pegasse isso e colocasse dentro do projeto bolsonarista, porque vai sobrar espaço, sabe? Não tem como não ter espaço. Mas não, a galera tem que destruir o Flávio a todo custo, ficar fazendo corpo mole. Então aí já começa o primeiro problema. E aí, velho, num governo, e você não sabe quem você quem tá realmente com você, quem não tá. A gente viu isso no governo Bolsonaro, gente. Não tem quadros, pessoal. Não tem quadros. Então, assim, pelo menos as pastas-chave, o chefe da pasta, pelo menos, tem que estar muito alinhado ao Flávio. Muito alinhado ao Flávio. Quando você coloca um político, você vai colocar principalmente um político ligado a você. Então é um cara que vai ter uma lealdade a você, porque precisa ter. Precisa ter, porque durante os 4 anos, ministros saem, vão embora, técnicos, sei lá, pode acontecer tudo, mas o presidente continua. Tem que ter lealdade ao presidente e manter o presidente de pé para o projeto poder continuar avançando. Aí eu pensando, por que você ter uma pessoa de perfil político, você ter uma certa confiança na frente da Fazenda é importante. Primeiro, pensa no Rogério Marinho como exemplo, porque você conhece a figura do Rogério Marinho. Aí você tenta aplicar, não precisa ser ele. Não, uma pessoa que tivesse esse perfil, seria interessante aos meus olhos. Uma pessoa que é política e já se provou. Aí eu coloquei reformas legislativas. O governo vai ter que passar algumas reformas. Inclusive, o Dantas fez uma pergunta interessante pro Zema, que foi perguntando como é que ele apoia aquela porcaria de reforma tributária e se existe algo, né, caso chegasse ao poder, para desfazer essa reforma tributária. Se tiver que desfazer a reforma tributária, será outra reforma legislativa. Não é uma parada simples você avançar com uma PEC, ainda mais uma PEC que lida com todo o sistema tributário nacional e todos os lobbies de todos os setores vão entrar em campo de novo para garantir que os setores, né, não percam seus benefícios. Tem isso. O Rogério Marinho lutou na reforma, inclusive da Previdência na época, independente do mérito da reforma, chegou no ponto que o Guedes teve uns não é difícil também entender, né, porque o Guedes brigou com o Rodrigo Maia, aquele miserável do Rodrigo Maia. Quem conseguia manter um diálogo com vários setores era o Rogério Marinho. Teve o marco do saneamento, né, enfim, cabotagem, diversas coisas que o Rogério Marinho participou. Assim, você tem uma pessoa que você conseguir lidar com isso, cara, é importante. Um ministro da Fazenda que já tocou obras. Eu tô usando o Rogério Marinho, que vocês conhecem. Ele estava na pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional. E não é só fazer obra regional, é você fazer obra em várias regiões e conseguir ter uma visão de país. Falar, cara, logística, como é que funciona? Gente, não tem estrada em todo canto. Estrada pode até no lugar, então você começa a entender as coisas. Pra onde vai, pra onde não vai, demanda de um lugar, demanda de outro, pra onde vai, pra onde deixa de ir. E você entender o Brasil e tá com a chave do cofre na mão, isso acaba ajudando até para tirar e conseguir priorizar bem as demandas do país. Depois, uma pessoa que já se provou à frente do ministério, já gerenciou o ministério. E na época não teve muito escândalo. Repito, não precisa ser o Rogério Marinho. Eu tô colocando porque eu acho que você consegue relembrar do governo Bolsonaro. Um ponto que eu coloquei, que não é birra. O Rogério Marinho soube dizer não até pro Guedes. Logo, sabe dizer não pra liberal. Se ele conseguiu chegar pro Guedes, que era fazer o quizar da economia, e falar não, eu acho que vai chegar um técnico do André Esteves, vai ter gente do André Esteves no governo, vai ter da JBS. Meu Deus, Flávio vai trair a direita? Não, jovem. O Flávio não vai trair a direita. Não tem nomes. É impossível você conseguir impedir que alguém ligado aos grandes grupos econômicos tenham um espaço na máquina. Não tem nome, sabe? E pode chegar um cara lá que rapidinho
recebe um WhatsApp, oi, aqui é o Dedé, vamos ser amigos. Não tem como. Então, assim, você tem uma pessoa na frente, vai saber dizer não. O cara que já conseguiu dizer não pro Guedes, na época inclusive brigaram. Procurei no Google lá, ministro gastador. Foi o que o Guedes falou do Rogério Marinho. Ministro gastador. Brigaram, mas vida que segue. Você ter sangue nos olhos, chegar um cara cabeça branca, ministro da economia, e falar, cara, eu não vou fazer isso. Imagina o técnico querer encher o saco. Vai embora, capaz de demitir. Compra brigas e sabe falar. Vai ser a pasta crucial, porque o Brasil está em frangalhos. Tudo que tentar fazer pra melhorar a vida do povo e que coloca em risco o fiscal vai ser aquele caos. Vocês já viram algumas entrevistas do Rogério Marinho na Globo News? Dando aqueles enquadros bonitos na André Sadi. E volta a falar, não tô fazendo aqui uma campanha pelo Rogério Marinho. Tô colocando um perfil, porque acho que vocês conseguem entender porque eu acho que um político para o cargo de ministro da Fazenda, pasta crucial do governo, que hoje no Brasil é quase um primeiro-ministro, diante das pessoas que ele lida. Cara, é crucial. Aí que vem um ponto, e foi o clique que me fez aqui, que foi a postagem do Renato. Alguém a favor do impeachment. Eu não quero um técnico preocupado com a economia, eu quero alguém também preocupado com o impeachment. Não venha me falar que o judiciário hoje não é o principal problema. O Brasil dá certo. Passa pelo judiciário. Vocês sabem disso. E aí você tem um político a favor disso, ele pode construir a pauta na farinha limpa. Daquele jeito, não. Melhor você me apoiar, viu? Senão o Banco Central vai começar a trabalhar como nunca. A CVM vai começar a trabalhar como nunca. E vocês sabem que principais anunciantes dos veículos, da imprensa como um todo, são instituições financeiras. Toda a coluna de economia dos jornais são os mesmos de sempre. Então você deixar claro que, bom, vocês vão querer realmente brigar, vai estar ruim, viu? Vai ter. É melhor vocês não procurar. Assim, você não quer ajudar? Vai ficar calado. Deixa a gente fazer a reforma do judiciário que o Brasil precisa. Eu quero... O presidente do Senado só bota em pauta. A Farinha Lima não atrapalhando, usa aqueles senadores do Centrão, tipo Ciro Nogueira, bota lá de tal, vai, bota aí, mano. Vota aí, cala a boca, vai. É pelo bem da democracia. E ainda tudo pronto. Você colocar uma pessoa mais ou menos com esse perfil, você não vai ter elite. Ela seria elite financeira, né, torcendo o bico. É porque, por exemplo, você pegar um... Veja só, vamos pegar o governo Bolsonaro. Quantas e quantas vezes você não viu qualquer pessoa um pouco mais ideológica que colocava lá, fulano é aluno de Olavo de Carvalho, é ideológica, é isso, aquilo, já começa a desmerecer o cara. Se você colocasse um político, uma pessoa que tem direita, moderada, vai falar o quê? Tava o Haddad até agora. Assim, em termos de perfil, eu acho que você, porque é uma pessoa que você já viu, não precisa ser o Rogério Marinho. Mas por que eu acho que o Ministério da Fazenda no governo Flávio Bolsonaro ficaria muito melhor na mão de um político do que na mão de um técnico? O cara vai comprar briga, vai ficar... Alguém que conheça, sabe, como funciona o parlamento, que já esteve no parlamento, tem uma vivência lá dentro, conhece políticos, fazendo, construindo as coisas, visão de Brasil. Eu até acho, de verdade, o nome do Rogério Marinho um bom nome pra Fazenda. Acho que você conseguiria ter um presidente do Senado de direita. Porque no final do dia, o presidente do Senado de direita, o que eu quero presidente do Senado de direita? Eu quero que ele coloque as demandas do Flávio pra avançar. Não precisa ser inteligente não, mano. Só o Flávio falou pra você que é pra botar pra andar, bote pra andar, acabou. Eu quero, na verdade, acima de tudo, que seja um presidente do Senado de direita que bote em pauta o impeachment de Alexandre de Moraes. Eu não aguento mais esse cara, velho. O que esse cara fez com o Bolsonaro... Deus sabe o quanto eu peco em pensamentos, vendo as maldades que fazem com o Bolsonaro. Só isso. Eu só queria isso do ministro da Fazenda, sabe? Só isso. Tô satisfeitíssimo.